ouvindo que o Joy Boy meio que era meio que um pirata, assim como o Luffy. E nisso vamos para uma cela da marinha, meio que a G4. Olha, a gente vê o Kid! Que minha mãe ensinou, o Kid engordou. Eu até sinto pena dele. Nisso, o Vegapunk revela que ele só tem acesso a alguns poliglifes, mas as narrativas meio que contêm uma história inacreditável sobre uma grande guerra que ocorreu no passado. Na época, o Joy Boy enfrentou um inimigo, a organização que meio que é conhecida como Governo Mundial. E meio que, pessoal, é a gente? Antigamente, meio que eles eram uma força aliada, com uma coalizão temporária meio que composta por 20 reinos. Enquanto isso, vemos Luffy meio que fugindo de Gorosei, meio que alguns Goroseis tentando destruir os Dendemonstros, e o Vegapunk continua a fofoca, dizendo que é de se assumir meio que uma aliança, era o único jeito de meio que parar o Joy Boy. Ele tem medo que a causa meio que desse conflito ainda esteja o iludindo, então ele não pretende julgar a moralidade meio que dos lutadores. No entanto, ele pode dizer que essa foi uma guerra de ideológicas opostas. E ele mencionou antes que Joy Boy nasceu numa civilização fabulosa. Nisso, a gente tem o Zou, que tá lá, o elefante ouvindo tudo, junto com a Carrot e os outros, que meio que o Joy Boy vivia numa civilização muito avançada, meio que há 90 anos. E que as armas que existiam naquela época estavam muito, mas muito à frente da ciência moderna. Nisso, a gente também vê o Fox ouvindo isso e ele tá fazendo aquela risada. E o Vegapunk fala que a tecnologia era muito desconcertante como ele. E esse era o problema. Na Lab Phase, o Edson fala pra Stuzy, que tava com o Caco, que é o anti-Usopp, e amiguinho meio aqui do Tigrão, pra abaixar a barreira e sair daí. Edson fala que eles fizeram tudo o que podiam pra ele, e tem certeza que eles vão conseguir sobreviver de algum modo. E isso, às vezes, vê o Jinpei meio carregando o Zoro. Também a Nami meio que o Usopp meio que também vão evacuando. Bom, a Stuzy fica aliviada que meio que os Mugiwaras estão indo segurando. E nisso a Stuzy pergunta, agora que o Vegapunk se foi, o que eu faço? Eu não tenho mais propósito. E aí o Caco sente pena dela. Enquanto isso, a Bonnie ainda tá enfrentando o Karekinha Samurai dos Gorosei. E ela não tá conseguindo distorcer o futuro por muito tempo. E o Vegapunk vai continuando que o século perdido terminou com a derrota do Joy Boy. E nisso, às vezes, tem aquele robôzão aqui dos capítulos anteriores. Então, o Gorosei resolve cortar meio que a Lab Phase ao meio. E o Vegapunk fala que o resultado trouxe consequências catastróficas. E o despertar daquele conflito feriu o mundo e deixou cicatrizes nunca curadas. E ele corta meio que a Lab Phase e deixando livre o Serafim. E todos sabem que aquelas viagens deveriam ser extremamente difíceis. Os mares que precisam ser cruzados são perigosos e vasos. E a maioria das pessoas vivem nas suas cidades natais sem contentar em outras culturas. E isso era o senso comum de agora, mas não para 100 mil anos atrás. E nisso temos um vislumbre meio que do dojo do pai da Kuina, que houve que um enorme cataclismo ocorreu durante o século perdido. E ele fala que os fragmentos continentais que existiam agora vivem no topo dos restos, debaixo do oceano, pois o antigo mundo foi engolido lá. E nisso, meio que vemos os revolucionários ouvindo tudo, o Sabo, o Ivankov e o Grago. E ele fala que existiram vários continentes meio que no passado. A gente também vê a Vila da Nami meio que ouvindo a entrevista. Meio que essa mudança do mundo ajudou meio que a explicar como a parte da história foi censurada. Um feito parecido impossível, pois em algum século o nível do mar subiu a 200 metros, fazendo os marinheiros chutarem. Bom, todo mundo, alguns ficam chocados, outros riem. A gente vai ver a velha da Chopper meio que ouvindo a entrevista. E nisso, o Vegapunk meio que fala, eu vou ter que explicar como essa mudança aconteceu. O meu primeiro pensamento foi um desastre natural, mas não. Foi uma calamidade feita pelo homem. Nisso, a gente tem a Vivi com o apoio e aquela graça. E vai continua aqui. Se essa catástrofe fosse feita por meio que meios naturais, teriam registros meio que há vários séculos, que foi um evento severo meio que nesse mundo. Mas com toda a sua pesquisa de meteorologia, confirmaram que não existia preparação para isso. E é impossível que uma mudança drástica dessa não aconteceu alguns anos atrás. O que significa que a causa está em outro lugar. Isso, suspeitas confirmaram que alguns dias atrás, quando ele analisou o nível do mar atual, que meio que foi causado pela tecnologia das armas ancestrais, fundar o mundo. E esse mesmo poder existe até nos dias atuais, e que está esperando para ser usado. Ou, em outras palavras, a grande guerra que associa o mundo a uma década atrás ainda está acontecendo. E o capítulo se encerra com a figura da Imui. Gente do céu, esse capítulo foi de bombardear. Ou seja, temos mais história do Joy Boy, que meio que esse aí meio que causou um terror meio que na atual
meio que governo mundial do passado, o nível do Mama que vai ser um problema, e meio que essas revelações meio que com certeza vão mudar o mundo de One Piece para sempre. Bom, gente, esse foi uma capítulo 1115 de One Piece. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, que eu não tô busy e fui.